Prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos no livro 2, na lição 5, o item 24 do material didático, os postes ídolos e o mundo católico. Bom, nós vimos no tópico anterior como o poste ídolo era um símbolo do culto a Baal, o culto daquela religião que dominava o mundo antigo. Podemos dizer que era o principal símbolo, ele estava espalhado por todo o mundo antigo, ok? E o que nós vamos ver agora é que esse poste ídolo também, ele faz parte da história da Igreja Católica. A Igreja Católica, ela tem todas essas características históricas que nós sabemos com o paganismo, com aquela religião do mundo antigo. O dia 25 de dezembro, tá ok? O culto aos mortos, né? A relíquia dos santos, tudo isso são compromissos. O local onde ela se colocou, né, com a sua sede, lá no Monte do Vaticano era uma divindade romana, então uma série de coisas que eles adotaram, entre eles o chamado poste-ídolo. O comentário diz: o termo poste-ídolo é tradução do hebraico Asherá, que era uma divindade adorada em Canaã e originara-se na Mesopotâmia, com Nimrod e Semíramis. O termo poste-ídolo equivale aos obeliscos egípcios, aqueles obeliscos tão famosos, que são, assim, muitas perguntas que se faz, como os egípcios conseguiram fazer a precisão, tudo, ok? Ok, em termos arquitetônicos, é realmente um grande feito, mas aquele é um símbolo pagão, ele é feito com um propósito pagão. O comentário prossegue: a Basílica de São João de Latrão é o lugar onde o Papa se assenta como bispo de Roma e se apresenta como sucessor de São Pedro. Eles a chamam de a Igreja Mãe. Nessa igreja se encontra o maior obelisco já edificado pelos egípcios. Presta atenção nisso. Ou seja, a Igreja Católica, ela não fez uma réplica, não. Ela trouxe os obeliscos lá do Egito, aquele símbolo da religião antiga. Ela trouxe aqueles obeliscos e colocou nessa igreja de São João de Latrão, tá bom? E diz a história que é o maior já feito, são 32 metros de altura. Foi construído por Tutmés III, um dos faraós de maior destaque de todos os tempos. Tutmés III parece ser o faraó que perseguia Moisés, mas morreu quando Moisés estava em Midian. Quando Moisés fugiu do Egito, ok? Foi para Midian, teve um período de perseguição em que os israelitas sofreram muito, e esse Tutmés parece ser, a Bíblia não dá o nome dele, pelo período eu identifico como sendo esse Tutmés III a maior possibilidade, né? Então eu acredito que ele seja esse faraó que perseguia os israelitas e que morreu um pouco antes de Moisés realizar o êxodo, tanto que Deus avisa Moisés. Eu coloquei aí o texto de Êxodo 4:19, que está escrito: disse também Yahvé a Moisés em Midian: volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Quem seria, né? O próximo seria Tutmés III. Tem alguns intérpretes Pois bem, sobre Tutmés III, vocês vão encontrar alguns intérpretes que acham até que ele seria o faraó do Êxodo, ok? Não me parece, parece ser o faraó que morreu um pouco antes. Bom, sendo ele o faraó do Êxodo, ou que morreu um pouco antes, ele foi um grande opressor dos israelitas. Então a Igreja Católica, ela faz questão de ter, então, esse poste ídolo construído por Tutmés III. O comentário prossegue: é significativo que a Igreja de Roma
mantenha esse poste ídolo do homem que perseguia o representante do povo de Deus e também perseguia o povo de Deus, né? Outro obelisco encontrado em Roma, na Praça de São Pedro, é o obelisco de Nencóreo, faraó da 12ª dinastia, que viveu próximo dos dias de Abraão. Esse Nencóreo, ele viveu lá próximo do ano 2000, 1900, 2000 a.C., próximo dos dias de Abraão. Ok? Um terceiro obelisco que merece destaque é o que se encontra no centro da Piazza del Popolo, um obelisco de 24 metros da época de Ramsés II e Merneptah, que é o século XIII a.C. E nos Estados Unidos encontra-se no Central Park um obelisco construído em 461 a.C. em homenagem ao faraó Tutmés III, que foi um dos faraós que mais oprimiu os israelitas. Roma possui um total de 13 obeliscos, sendo 9 egípcios e 4 romanos, ou seja, como era uma religião só e esse era um símbolo daquela religião, você vai encontrá-lo no Egito, em Roma, na Grécia, e do próprio culto pagão romano. Ele está dizendo aqui que 4 foram guardados, 4 foram preservados. Se a Igreja Católica fosse uma igreja cristã, né, ela não daria destaque, pelo menos, a isso. Okay? Colocar ele no centro de uma praça, de uma edificação católica, é claro que demonstra que ela não é uma instituição cristã. O comentário prossegue. Obeliscos egípcios foram transportados para diversos países. A edificação de postes ídolos ou obeliscos iniciaram na Babilônia com Nimrod e Semíramis. Nimrod iniciou a religião pagã que dominou o mundo antigo. A religião criada por Nimrod e sua mãe Semíramis dominou o mundo antigo. Eu coloco aí agora uma citação da enciclopédia da Bíblia, de Daniel Merry, que ela nos diz: a confirmação final, você pode ver, eu vou colocar aqui, está no volume 2, nas páginas 15 e 16, ele faz exatamente o comentário sobre a religião antiga, e ele faz citações arqueológicas, documentos do mundo antigo que descreve aquela religião que surgiu ali próximo do ano 2000 a.C. por um homem que a arqueologia chama de Ninos e a Bíblia chama de Nimrod. Então a enciclopédia diz: a confirmação final é encontrada no período de Hammurabi, onde numa carta a Zinrilim, 1730 a.C., de Mari, Dagon é igualado a Enlil, o deus babilônio. Essa religião vai dominar o mundo até os dias do Novo Testamento. As divindades romana, grega e cananeia derivam da religião da Babilônia. Ela é a religião que se assenta sobre o Império Romano. Ou seja, nos dias do Novo Testamento, a religião que dominava o Império Romano era essa mesma religião, descrita lá, criada lá próximo do ano 2000, 2200 a.C., e que eles encontram em documentos até de 1730 a.C., descrevendo essa religião. Ou seja, 1700 anos antes dos dias do Novo Testamento, existem documentos confirmando que aquela religião do mundo antigo, ok, ela tinha nascido na Babilônia, ou em Babel. O comentário prossegue. Na verdade, essa religião continua dominando o mundo. Ela foi organizada na Igreja Católica Apostólica Romana. Quando você vê todas as características da Igreja Católica, o que eles fizeram na história e o que esse Papa está fazendo, porque um Papa que diz que um ateu entra no céu, nenhum católico em sã consciência falaria uma coisa dessa.
mostra que esse Papa realmente ele segue esse padrão da religião antiga deles, que era uma religião muito ligada ao espiritismo. Isso era comum. Nós estamos estudando esse período em que a religião católica romana está muito unida aos pagãos, em que sacerdotes católicos participavam uma semana do culto pagão e uma semana ficava na paróquia. Eu contei para vocês a história de Patrício, o sacerdote católico que vivia assim, ou seja, ele praticava o espiritismo celta junto com os druidas, que eram os sacerdotes celtas. Então é uma religião misturada, não existe dúvida. A mesma enciclopédia, ela prossegue. Na Síria, tal como no Alto Eufrates, Dagon estava associado aos deuses do tempo. Gordon, ugarítico da literatura ugarítica, menciona Dagon com seu filho 12 vezes. Haddad, outro deus do tempo da Babilônia e Assíria, estava associado a Dagon. E Haddad foi assimilado na Síria como Haddad e se tornou o filho de Dagon. Haddad se tornou o Baal de Ugarite. Bom, então quem é Dagon, que nós conhecemos até no Antigo Testamento como o Deus ligado aos filisteus? Os filisteus seguiam essa mesma religião, porque os filisteus, eles viviam ali na região dos cananeus e eles seguiam essa religião padrão, porque os filisteus saíram do Egito e o Egito seguia a religião também da Torre de Babel, porque na verdade quem deu início a essa religião foi um egípcio, né? Nimrod, ele era descendente de Cã, que foi habitar a região do Egito, tá bom? Então esse Dagon, ele seria um outro nome de Baal ou de seu representante, que é Nimrod. O comentário prossegue. Nimrod é o Dagon da Babilônia e Assíria e da Mesopotâmia. Segundo a cronologia bíblica, Nimrod viveu entre o século 20 e 21 a.C. A arqueologia identifica a adoração a Dagon neste período. Bom, eu coloco aí mais uma citação da enciclopédia da Bíblia, que ela nos diz: visto que o templo de Baal foi construído seguindo o modelo de Dagon, e considerando que a evidência de inscrição aponta para a fundação do último em 1910 a.C., o templo de Dagon iniciou sua história pelo fim do século 20 a.C. A identificação do templo com Dagon é atestada pelos 2 monólitos com dedicatórias encontradas no local. Então ele está apresentando documentos da arqueologia, que eu sempre digo para vocês, a arqueologia, nós temos que estar sempre atento aos achados arqueológicos, porque sem sombra de dúvida foi algo que Deus preparou na história para os homens hoje poderem olhar para o passado e comprovar a Bíblia Sagrada. Não sei se vocês sabem que até o século XVIII, os historiadores falavam que a história da Babilônia e do Império Assírio eram lendas que os escritores bíblicos tinham inventado, porque eles não tinham nada na história sobre esses impérios. Pois bem, mas quando chegou no século XIX, final do século XVIII, no século XIX, os arqueólogos encontraram a cidade da Babilônia e a cidade de Nínive. Então a arqueologia, ela é um grande testemunho. E o que ele está apresentando aqui são exatamente testemunhos que eles são datados com a mesma data da Bíblia. Segundo a Bíblia, a religião da Babilônia, ela surgiu entre 2000 e 2200 a.C., e pelo que ele está falando aqui, ou seja, no século 20, 21, próximo do ano 2000 a.C., essa religião já dominava a Mesopotâmia. Ou seja, cerca de 100, 200 anos depois de Nimrod, a Mesopotâmia já era dominada por essa religião. É nesse período, no ano 2000, que Deus tem que tirar Abraão desse local, porque
essa religião realmente dominou aquela região. E você veja, a arqueologia confirmando, próximo do ano 2000, quando, segundo a cronologia bíblica, Deus tira Abraão de lá, próximo do ano 2000, essa religião de Dagon, que é a religião de Baal, que é a religião de Nimrod, ela dominava a região da Mesopotâmia. O comentário prossegue. Essa adoração a Nimrod e aos postes ídolos espalhada pelo mundo é uma demonstração de que a religião da antiga Babilônia está viva e certamente será muito popular durante a grande tribulação, pelo menos na primeira metade da grande tribulação, eu digo, porque acontece no Apocalipse algo muito estranho, que esse personagem do mal, essa religião falsa, ela será destruída pela besta, que é liderada pelo anticristo, né? Ou seja, em algum momento, essa religião falsa não terá mais utilidade para o anticristo, e ele vai então destruí-la. E essa religião hoje ela está preparando o caminho do anticristo. O anticristo vai destruí-la depois porque ela não terá mais serventia para ele. Então, hoje ela consegue enganar a humanidade olha para ela e pensa que o cristianismo foi que fez guerra contra os muçulmanos, as cruzadas. Hoje os historiadores pensam isso, ok? Mas vai chegar um momento em que a igreja já vai ter sido tirada da terra e aí a humanidade vai realmente se entregar ao anticristo e ele não vai necessitar mais da ajuda dessa religião falsa. É assim que é interpretado o porquê de ocorrer essa luta do mal contra o mal. A Babilônia ser morta pela besta, né? Coisa estranha. Mas é o que o Apocalipse descreve. O comentário prossegue. A Bíblia sempre condenou a adoração aos obeliscos e monólitos, que no texto bíblico são chamados de Aserá ou poste ídolo. Aí eu coloco aí de novo Juízes 3:7. Os israelitas ofenderam o Senhor, esqueceram-se do Senhor seu Deus e serviram a Baal e a Serás. Ok? E aqui ele está falando o quê? Está falando de poste ídolo. Ok? E também, segundo Crônicas 15:16. E também a Maaca, mãe do rei Asa, ele a depôs para que não fosse mais rainha, porque fizera a Será um horrível ídolo. E Asa destruiu o seu horrível ídolo e o despedaçou e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Então era comum os israelitas se desviarem, infelizmente, porque essa religião ela era muito forte no mundo antigo. Qualquer contato que os israelitas tinham com os pagãos, ele tinha que tomar cuidado com a influência, ok? Porque vinha um período de seca, eles tinham que esperar em Deus, ou então começar a fazer a oração a Baal, porque Baal era o Deus natureza. Então eles começavam a pedir, a chuva era Baal, era enviada por Baal. Quando relampejava, era Baal falando. Então eles, enfrentando uma seca, eles tinham que ter fé para esperar em Yahvé. E lembre-se que ainda tinha um período que Deus falava o seguinte: olha, de 7 em 7 anos vocês vão ficar 1 ano sem plantar. Ok? Então, ou seja, aquilo reduzia o alimento na terra. Então, eles tinham que confiar em Deus, ou então nessa religião de Baal. E era comum, infelizmente, muitos israelitas se desviarem. O comentário prossegue. Esses postes ídolos eram reverência a Aserá, que era chamada de Rainha dos Céus, que era uma referência a Semíramis, mãe e mulher de Nimrod. Jeremias combateu essa adoração. No capítulo 44, versículo 25, você pode ler todo esse capítulo, porque Jeremias debate com essas israelitas que estavam oferecendo culto a essa divindade, que era a divindade, né, da Babilônia, que nasceu em Babel. Ok? Eu vou ler aqui o versículo 25 para não ficar muito longo, mas depois leia todo o debate
de Jeremias, Jeremias repreendendo elas e elas dizendo, não, nós vamos continuar cultuando a rainha dos céus, tá ok? E aí até para vocês lembrarem por que Maria é chamada de rainha dos céus. Infelizmente, a santa mulher de Deus, a mãe de Jesus, ela se tornou, vamos dizer, o culto a Semíramis foi colocado na Igreja Católica, prosseguiu na Igreja Católica, na figura de Maria. Tem até aquela característica. O culto a Semíramis, que era chamado culto a deusa mãe, ele era mais popular no mundo antigo do que o culto a Nimrod, o culto que era chamado, né, de Baal, o filho de Baal. Tanto que o culto mais concorrido nos dias do Novo Testamento era quem? Era Diana dos Efésios. Diana dos Efésios, 10 em cada 10 historiador confirma, era a mesma Semíramis. Ok? Então Jeremias diz, Jeremias 44, 25, assim fala Yahvé dos exércitos, Deus de Israel, dizendo, vós e vossas mulheres não somente falastes por vossa boca, senão também o fizeste por vossas mãos, dizendo, certamente cumpriremos os nossos votos que fizemos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações. Perfeitamente confirmastes os vossos votos e perfeitamente cumpristes os vossos votos. Ou seja, as mulheres, elas se comprometeram, e se você ler todo o texto, Jeremias repreende elas não, nós vamos cumprir o nosso voto, nós vamos continuar com o culto a Semíramis, que rainha dos céus era chamada de rainha dos céus, Nossa Senhora e Mãe de Deus. Todos esses títulos, não existe dúvida, foram colocados em Maria. O comentário prossegue. O título de Rainha dos Céus foi aplicado a Maria pela Igreja Católica. Maria recebeu os títulos de Rainha dos Céus, Mãe de Deus e Nossa Senhora, todos títulos que faziam referência a Semíramis. Essa atitude da Igreja Católica de preservar essa idolatria egípcia, que são os poste-ídolos, né, demonstram porque ela será uma aliada do anticristo. Sempre que pesquisamos sobre a história dessa instituição, nos deparamos com os fatos mais bizarros. Aí eu cito um exemplo aí, coloco um link de um artigo que saiu no site Graça Maior, que ele diz: Santo Ulrico, bispo de Augsburgo, contou que o Papa Gregório VIII, em 1703, ordenou que se esvaziasse um grande aquário num convento de monjas em Roma e encontraram 6.000 esqueletos de recém-nascidos. Diante desse horror, esse Papa aboliu o celibato, mas seus sucessores restabeleceram. Isso aconteceu também no Canadá, mas lá no Canadá ficou comprovado que não era de aborto, não. Tinha muito caso de crianças indígenas que teriam sido mortas ali na Igreja Católica, não se sabe em que situação. Vocês podem pesquisar, as igrejas católicas e protestantes tiveram sendo atacadas lá no Canadá por conta desses achados de crianças que os indígenas tinham que entregar, eram obrigados a entregar para a Igreja Católica e para a Igreja Protestante. O Canadá era dominado pela Igreja Protestante, né? Mas eles também autorizavam os católicos, ambas pegavam essas crianças, as crianças desapareciam, os índios nunca mais viam essas crianças, e agora estão encontrando cemitérios e mais cemitérios ilegais nessas igrejas católicas e protestantes dessas crianças, e pessoas acusando até de sacrifício, que parece ser sacrifício de crianças, coisas estranhíssimas. Bom, eu coloquei aí uma figura, que é uma foto que eu tirei da internet, né, onde você tem a praça principal, onde está o Vaticano, e você vê ali bem no centro da praça, né, um poste ídolo, ok? E também aquele símbolo que você vê ali, como que parecendo uma fechadura, aqui está de cabeça para baixo, né? Este também é um símbolo pagão. Se você pesquisar na história, você também vai ver que ele é um símbolo pagão. Então é muito estranho para uma igreja,
por aquela que se diz a Igreja de Jesus, tem esse símbolo pagão tão condenado no Antigo Testamento. E, como eu sempre digo para vocês, é muito estranho também a aproximação que as igrejas protestantes já têm com essa igreja, já se ligaram a ela em 2017, assinaram documentos chamando ela de mãe e voltando para a Igreja Católica. Eu disse, eles estão chamando a Babilônia apocalíptica de mãe. E ela está trabalhando para a união das igrejas. E nós temos que tomar cuidado, porque tem pastores aí que estão aceitando essa aliança como se fosse uma aliança normal. Não é uma aliança normal. Isso não é uma boa influência, com certeza absoluta, e falando de influência espiritual, né?